Falamos sobre performance e resultados, falamos sobre 3 conclusões que eu acredito que a gente já pode tirar sobre esse time do Cruzeiro, tendo como base as 3 rodadas de Campeonato Brasileiro que nós tivemos até aqui. E hoje eu quero projetar o mês de abril com vocês. Na minha opinião, o mês de abril é o mês mais importante do Campeonato Brasileiro para nós. E se o Cruzeiro realmente deseja almejar algo a mais nesse campeonato, é muito importante fazer um mês de abril perfeito, pensando não só nos pontos acessíveis, mas também em buscar pontos diante dos nossos adversários diretos por G8. E eu acho que o mês de abril nos dá condições bem favoráveis para isso. E é a esse respeito que eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje. Então aqui eu trouxe para vocês a tabela que o Cruzeiro divulgou nas suas redes sociais, essa arte inclusive é do Cruzeiro, com todos os nossos jogos do mês de abril. Já começando, graças a Deus, nesse sábado, né, gente, dia 12 no Gregorão, e eu quero aproveitar para reforçar o convite. Eu acho que sábado, 15 horas, está um dia e um horário excelente. A gente sabe que o acesso ao Gregorão, em linhas gerais, é mais fácil do que o acesso ao Castor. Então, até mesmo pelo horário, né, eu acho que facilita muito para todo mundo estar presente. E, sinceramente, para mim é um jogo para a gente buscar aí próximo de uma lotação máxima ali da Arena Gregorão para realmente empurrar o time em busca desses 3 pontos que são fundamentais para as nossas pretensões no campeonato, até porque é uma rodada de muitos confrontos diretos entre os nossos adversários, né? Entre aqueles adversários que almejam coisas grandes no campeonato. Então é uma condição do Cruzeiro, de repente, fazendo os 3 pontos, pensar até mesmo numa liderança isolada do campeonato nessa quarta rodada. Então, reforço o convite, os ingressos já estão à venda, R$30 para não sócio, R$15 para sócio, no precinho. Vocês nunca vão ver o Cruzeiro nesse preço, a não ser o Cruzeiro de garotas, né? Então, todo mundo que puder, eu acho que vale muito a pena. E quero poder conhecer vários de vocês pessoalmente lá na arquibancada do Gregorão. A gente vem conversando aí pela internet, é muito legal, mas eu espero estar ali com vocês para apoiar o time, buscar os 3 pontos e a gente também poder conversar sobre esse time lá pessoalmente. Então, olhando aqui para a tabela, vocês vão ver que o Cruzeiro tem somente um jogo fora da região metropolitana de Belo Horizonte, que é o jogo contra o Inter em Porto Alegre. Os outros 4 jogos são em Minas, provavelmente todos aqui na região metropolitana de BH. O América tem mandado seus jogos no Independência, né, ali na região leste de Belo Horizonte, mas o Cruzeiro divulgou esse jogo como sendo também na Arena Gregorão. Então, vamos aguardar chegar mais perto para ver essa definição, mas a princípio todos os jogos aqui entre Contagem e Nova Lima. Isso facilita muito a nossa vida do ponto de logística, né, de viagem. Então, o Cruzeiro que sofreu nessas 3 primeiras rodadas, fazendo viagens longas e difíceis, né, em 7 dias fez 3 jogos e precisou viajar muito, sendo que só o primeiro foi em casa. Agora vai ter um cenário oposto, onde ele vai conseguir aproveitar muito bem os jogos, principalmente, né, os que são na Arena Gregorão, que fica bem próximo da Toca 1. Então, do ponto de vista logístico para a equipe, eu acho que é muito mais fácil, o desgaste é muito menor, talvez até o tempo que precisa ficar na toca para concentração seja menor, porque para sair para o estádio não precisa sair tão cedo, né? Igual quando é em Nova Lima, vai aí mais de 1 hora, né? Para chegar lá no Castor, aqui da região da Pampulha. Então, eu acho que do ponto de vista logístico para o time vai ser mais tranquilo, né? E a gente espera que isso, inclusive, facilite essa questão dos treinamentos, da recuperação. A gente percebe que o time tem sentido um pouquinho no segundo tempo, então torço para que isso também facilite, né? Tudo que a gente teve de dificuldade nessas 3 primeiras rodadas, que agora a chave possa virar e ficar um pouco mais ao nosso favor. E por óbvio, né, gente, o fator casa. Eu acho que quem tem ido ao estádio, né, a minha primeira vez esse ano vai ser agora contra o Juventude, mas conversando com as pessoas que têm estado no estádio, o papo de todas é o mesmo, de que a torcida tem abraçado bastante, sempre abraçou, mas antes era um clima mais ali paz e amor, e agora está um clima mais de realmente ser o 12º jogador ou jogadora ali em campo. E eu acho que isso é fundamental, né? É importante que a torcida vá com esse ímpeto de criar uma atmosfera para auxiliar o time a buscar as vitórias. E eu acho que isso faz muita diferença para nós, né, as jogadoras tendo essa atmosfera a favor, e também faz uma diferença para o adversário, né? A gente sabe que no futebol feminino, em linhas gerais, os estádios são mais vazios e as torcidas, por vezes, menos engajadas ali ao longo da partida. Então, você chegar para jogar contra o Cruzeiro e ter uma torcida que tem banda, que canta, que vai a você adversário, né? Que tenta criar um clima ali, que vai atrapalhar o adversário, favorecer o Cruzeiro, eu acho que é super importante. Então, tendo em vista o fator casa, né, ambiente, torcida, fator logístico e também o gramado, porque assim, é claro que a gente vai ver na prática agora, né, no sábado, como está o gramado do Gregorão, mas em linhas gerais é um bom gramado, dentro do contexto aí do futebol feminino, dos gramados que o nosso time por vezes tem que jogar, né, é um gramado bom. E eu particularmente acho que normalmente costuma estar melhor que o do Castor. O jogo contra o Grêmio, eu achei o gramado um pouco alto, não necessariamente ruim, mas achei um pouco alto. Então vamos ver como vai estar o gramado do Gregorão no sábado, para ver se isso se confirma, mas em linhas gerais eu acho que é um bom gramado. E para o nosso time, que é um time que tenta propor o jogo, que tenta sair jogando desde lá de trás, da linha das nossas zagueiras, né, que tenta fazer triangulações, aproximações, é muito importante que o gramado contribua para isso. E em outros momentos aqui, a gente teve essa dificuldade, né, principalmente na partida ali contra o Fluminense, uma
partida em que a gente não conseguiu ver o time, às vezes, trocar 3, 4 passes, porque realmente o gramado estava atrapalhando muito. Então, eu acho que por todos esses fatores, é uma tabela muito favorável para que o Cruzeiro busque os pontos que são acessíveis, né? E é óbvio que aqui tem adversários, assim, muito complexos, né? O Inter vai ser fora de casa, então é a única viagem que a gente vai fazer esse mês. O Inter começou muito mal o campeonato, mais uma vez, né? Ano passado também tinha começado mal, mas conseguiu se recuperar. Vamos ver como o Inter volta depois dessa parada para a data FIFA, mas a sensação é que é um time que está entregando muito menos, tanto em performance quanto em resultado, do que aquilo que a gente esperava, mas continua sendo um time que a gente tem que ficar de olho, né? E em tese é um time que briga por G8, apesar de ter começado muito mal. Então o Inter certamente agora vai para um campeonato de recuperação e vai visar os 3 pontos nessa partida. É um jogo para a gente, acho que tem que esperar até para ver como o Inter vai se comportar agora na quarta rodada para poder projetar a quinta rodada. Mas caso não tenha uma mudança de cenário muito brusca lá, pelo momento do Inter, é um jogo para o Cruzeiro se impor e tentar arrancar pontos lá, né? Seja 1, seja 3, mesmo sendo fora de casa, levando em consideração esse momento do Internacional. E aí é óbvio, né? A gente está falando de América, que é um clássico. Esse jogo tem sido muito difícil para nós nos últimos anos, né? Nós vencemos o Campeonato Mineiro agora com uma atuação impecável do Cruzeiro, que abre 3-0 com muita facilidade e até controla o jogo ali no segundo tempo, mas esse não tem sido o cenário dos últimos anos, né? Inclusive, a gente ficou muito tempo sem ganhar do América até aquela partida. Então, é um jogo sempre muito difícil, tem contornos de clássico, né? Apesar de que eu acho que a torcida não considera tanto, a torcida do Cruzeiro não considera tanto um clássico, mas eu sinto que esse embate entre as equipes e a forma como essas duas equipes têm se nivelado aí no contexto do futebol feminino de Minas Gerais acaba ganhando contornos de clássico. Acho que é um jogo à parte. O mando é do América, mas o jogo é aqui, né? A gente sabe que a torcida do Cruzeiro, se puder comparecer, deve comparecer em bom número e fazer bastante barulho. É um jogo também que eu acho que o Cruzeiro pode beliscar pontos aí, apesar desses fatores que tornam a partida um pouco diferente. E aí, obviamente, né, Bragantino e Flamengo são equipes que também entram no campeonato visando o G8, então são confrontos diretos, e aí o Cruzeiro precisa fazer valer o fator casa, né? Essa tem que ser uma vantagem a nosso favor, por conta de todos os pontos que eu citei aqui no vídeo. Então eu acho que é um mês muito favorável para a gente buscar esses pontos, né? Tem pontos aqui que são mais acessíveis do que outros, eu vou destrinchar isso um pouco mais no pré-jogo de cada partida, mas em linhas gerais eu acho que é uma tabela para o Cruzeiro pensar em ponto em todos os jogos, né? Aí, obviamente, seja um ponto, seja 3 pontos, mas é uma tabela para a gente buscar pontos em todas as partidas. E caso o Cruzeiro consiga, né, evidentemente respeitando sempre os adversários que estão do outro lado, mas caso o Cruzeiro consiga realmente pontuar em todas as partidas no mês de abril, e tendo em vista os confrontos que as outras equipes vão ter, sempre muito difíceis, né? A gente se coloca numa condição bem interessante para a reta final do campeonato ali, mês de maio e mês de junho, onde aí a gente vai ter jogos bem duros, né? Todos fora de casa, e aí se você consegue construir uma gordurinha agora, ali na frente, eventualmente, se você perde alguns pontos, isso não te faz tanta falta. Então, fundamental que o Cruzeiro encare esse mês de abril, assim, cada jogo como uma final de Mundial, para realmente buscar os pontos, tornar os pontos acessíveis, né? Jogando, tendo performance linear ali do início ao fim das partidas, tentando ao máximo aproveitar a logística que está ao nosso favor, o fator torcida que está ao nosso favor, para realmente carimbar esses pontos, se colocar numa posição interessante e eventualmente poder até administrar ali na frente, ou se você tem uma gordurinha, então se você perde uma outra partida, não faz tanta diferença no nosso objetivo final, que é, lembrando, né, não só classificar entre as 8, mas tentar uma colocação mais interessante. Eu venho falando aqui que acho que seria muito importante o Cruzeiro buscar pelo menos o 4º lugar, porque você aí, dessa forma, decidiria pelo menos o primeiro mata-mata da segunda fase do campeonato em casa. E eu acho que decidir em casa é sempre uma vantagem. Então é isso. Essa é a minha projeção do mês de abril. Espero vocês aqui no canal amanhã com o balanço da data FIFA e, mais importante, no sábado lá na Arena Gregorão. Tchau!